Boa noite, queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho do nosso Senhor Jesus, conforme Mateus, mas nós já terminamos a série do Sermão do Monte. Hoje nós iniciamos mais uma série, Mateus capítulo 16. Mateus 16. Nós vamos, queridos, nestes próximos domingos, se Deus permitir, lidar com o tema compromisso. Daqui até o final do ano, nós vamos falar sobre esse tema, compromisso, expondo textos diversos das Escrituras que tratam desse tema. Hoje nós começamos com Mateus 16, a partir do verso 13. Mateus 16, a partir do verso de número 13. Acompanhe com atenção, com fé, com interesse. É a palavra do Senhor para a minha e para a sua vida. É alimento do céu para nós. Diz-nos assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, mais uma vez pedimos-te, fala ao nosso coração, também as crianças, ó Deus, que já subiram, que todos sejamos edificados, que se alguém, ó Deus, ainda não tem um compromisso com o Senhor, com a Tua palavra, com a Tua obra, que o Senhor, ó Deus, incline o coração para que tenha, que ninguém saia daqui sem estar comprometido com o Senhor, nesta vida e para além desta vida, para a Tua glória e para a nossa felicidade. No precioso nome de Jesus Cristo, é que nós oramos gratos. Amém. Compromisso. Quando você ouve essa palavra, o que vem à sua mente? Sabe, tem gente que parece que até se arrepia quando ouve essa palavra, compromisso. Sabe qual o significado dessa palavra? Segundo dicionário, significa obrigação assumida por uma ou diversas partes. Comprometimento. Compromisso significa comprometimento. Bem, nesta vida nós nos comprometemos, nós assumimos compromissos desde a infância.
Temos compromisso, por exemplo, com a escola, né? Quando começamos a estudar, compromisso de não faltar, compromisso de conseguir tirar boas notas, passar de ano. E aí nós vamos crescendo e vamos assumindo mais e mais compromissos, talvez alguns sem muita vontade, talvez alguns por imposição, por obrigação, eu não sei, mas na vida nós assumimos compromissos. Compromisso, por exemplo, no trabalho. Quando você inicia um contrato de trabalho, você promete exercer ali o seu trabalho e você tem um compromisso de não faltar, você tem um compromisso de ser um bom profissional. E a empresa, o seu contratante, tem um compromisso de pagar o seu salário. Nós assumimos compromissos em relacionamentos interpessoais. Filhos que são comprometidos com os pais, de obedecerem aos pais. Pais que se comprometem de criar os seus filhos. Por exemplo, quando batizamos nossas crianças, aliás, essa é uma bênção para aqueles que fazem parte do povo da aliança, os pais da aliança, poderem dedicar seus filhos ao Senhor, que é o nosso Deus, o Deus da aliança. Aquele que prometeu ser o nosso Deus e dos nossos filhos. Quando nós assumimos esse compromisso ao batizar os nossos filhos, nós prometemos criá-los na disciplina e correção do Senhor. Nós nos comprometemos com Deus e com a nossa família, com nossos filhos, de trazê-lo à igreja, de orar por ele, com ele, de ler a Bíblia para ele, ensiná-lo a ler para que ele mesmo possa ler as Escrituras. Compromisso. Quando casamos, também assumimos compromisso. Esse ano tenho realizado algumas cerimônias de casamento, algumas que eram para o ano passado e ficaram para esse ano. E nessas cerimônias o casal, eu falo, e na maioria das cerimônias eles preferem que os votos eu falo e eles vão repetindo. E então um repete para o outro: eu, fulano de tal, receba você, fulano de tal, como meu marido, como minha esposa, e prometo te amar, te honrar, te defender, cuidar de você, ser fiel a você em todas as coisas. Repeti essas palavras tantas vezes que já até decorei. Palavras que eu disse também um dia. Então, há um compromisso de amar, de cuidar, de defender, de zelar, de ser fiel. Compromisso sério. Quantos compromissos nós assumimos? Quantos compromissos nós quebramos no dia a dia? Assumimos, falhamos, quebramos. Quantos compromissos? Agora, de longe nós podemos dizer que existe um compromisso, que é o maior de todos os compromissos. Um compromisso que, se alguém não assumir nesta vida, não terá vida eterna. Um compromisso assumido com o próprio Deus. Um compromisso muito sério. Com quem você tem compromisso? O ser humano em geral, ele tem compromisso, sabe com quem? Isso é muito natural, com ele mesmo. Nós nos comprometemos, talvez não nem de forma solene, mas de forma muito natural e espontânea. Nós nos comprometemos conosco, nos comprometemos de buscarmos o melhor para nós. E é por isso que tantas vezes assumimos tantos outros compromissos, pensando acima de tudo em nós mesmos. É alguém que se casa, afinal de contas aquela pessoa lhe parece conveniente para que ele seja feliz. É alguém que está trabalhando porque ele precisa do sustento, ou ele quer mais dinheiro. É alguém que, enfim, assumimos por vezes tantos compromissos, por causa de um compromisso maior que temos com a gente mesmo, compromisso conosco. Mas como eu dizia, o maior e mais importante compromisso tem a ver com Deus. Eu resolvi, queridos, fazer esta série sobre compromisso, porque nós, liderança desta igreja, pastores e presbíteros, temos orado e nos preocupado ao perceber falta de compromisso. Falta de compromisso. Quantos casos de pecado têm nos chegado aos ouvidos, e se alguns chegam aos nossos ouvidos, a gente fica pensando quantos existem que nem chegam aos nossos ouvidos. Temos percebido falta de compromisso dos membros nas atividades da igreja, uma dificuldade, gente que não quer mais participar da igreja. Temos percebido falta de compromisso com a obra do Senhor. Pessoas que não têm compromisso de exercerem seus dons que Deus deu na igreja, eles dizem: não queremos fazer nada. E quando existe alguma eleição, é uma dificuldade, ou quando alguém indica, é uma dificuldade, gente que não quer servir na igreja, falta de compromisso. Eu não estou falando de outras igrejas, estou falando da nossa igreja.
Temos percebido, queridos, falta de compromisso no sustento da igreja. Metade dos membros da igreja não tem comprometimento nenhum com o auxílio financeiro da igreja. E essas coisas foram chegando no conselho, e o que eu disse, o que eu tenho conversado com os nossos irmãos presbíteros é que essas coisas mostram falta de compromisso, porque afinal de contas o maior problema desta igreja não é o problema financeiro, ainda que esteja com dificuldades nessa área. O problema financeiro só reflete, a falta de compromisso financeiro com a igreja só reflete uma falta muito maior de compromisso com Deus. A falta de compromisso em servir a igreja e servir na igreja só reflete a falta de comprometimento muito maior que com o próprio Deus. E é por isso que nós resolvemos compartilhar essa série que todos nós precisamos ouvir: compromisso. Nosso maior compromisso deve ser com Deus. E esse compromisso com Deus irá desembocar numa vida de compromisso com a sua própria palavra. Não há como ter compromisso com Deus e não ter compromisso com a sua palavra, com a sua vontade, com a sua lei. Este compromisso com Deus irá desembocar num compromisso com a igreja, num compromisso com o corpo de Cristo, num compromisso com o povo de Deus, onde fomos chamados para servir, com os dons que Deus nos deu, e assim também sermos edificados através dos dons dos nossos irmãos. Compromisso com Deus vai desembocar num compromisso com o próximo, com o nosso irmão, de amá-lo, de sustentá-lo, de ajudá-lo, de chorar com ele quando necessário e se alegrar com ele também. Este compromisso com Deus irá desembocar num compromisso com o nosso semelhante, ainda que não seja o nosso irmão. Porque afinal de contas devemos amar a Deus sobre tudo e ao nosso próximo como a nós mesmos, e talvez o nosso próximo seja alguém que não seja da nossa igreja, como Jesus conta na parábola do bom samaritano. E então, queridos, o nosso propósito nos próximos domingos, se Deus permitir, é lidarmos com esse tema de compromisso. E vamos falar do compromisso com Deus, com a palavra de Deus, com o povo de Deus, com as coisas de Deus. E hoje nós começamos a falar sobre o compromisso maior, para que tenhamos os demais, que é o compromisso com o próprio Deus. Hoje, queridos, nós veremos, através do texto que lemos, que o maior e mais importante compromisso que devemos assumir na vida é com o nosso Deus. E nós assumimos através de Jesus Cristo. E esse compromisso envolve a cruz. Em resumo, esta mensagem de hoje, o maior e mais importante de todos os compromissos que devemos assumir nesta vida é o compromisso com Deus, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse compromisso envolve a cruz de Cristo, envolve a cruz para a nossa vida. Mas ele é abençoador, porque envolve vida e vida eterna. Nós aprenderemos isso em 3 partes. A primeira delas é que o maior e mais importante compromisso é com Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus, do Deus vivo, que morreu e ressuscitou. Olhe comigo novamente a partir do verso de número 13. Diz-nos assim o texto: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Percebam, queridos, Jesus, ele está exercendo o seu ministério. Nós já aprendemos na série sobre o Sermão do Monte, quando olhamos dos capítulos 5 até o final até o final do capítulo 7, aqui de Mateus, que o Evangelho de Mateus, ele traz como tema principal a vinda do reino de Deus. O reino de Deus já foi inaugurado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. É o reino de Deus, o reino dos céus. Jesus, então, nos traz ensinamentos a respeito do seu reino. Foi o que nós vimos dos capítulos 5 a 7, no famoso Sermão do Monte. Jesus continua, queridos, exercendo o seu ministério. E ele está com seus discípulos, depois de tantas atividades, depois de milagres, multiplicação de peixes, depois dos fariseus e saduceus pedirem os sinais, depois de Jesus tratar sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus, indo para os lados de Cesareia de Filipe, faz uma pergunta interessante para os seus discípulos. Não que Jesus não soubesse a resposta, mas Jesus queria saber, ouvir o que eles pensavam, o que eles criam, acima de tudo. Jesus pergunta para eles o seguinte: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E quando ele usa a expressão Filho do Homem, ele está se referindo a si. Quem dizem as pessoas que eu sou?
E aí vem as respostas. Verso de número 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. As pessoas nos dias de Jesus não haviam, pelo menos a maioria, não havia reconhecido que Jesus era o próprio Deus, o Filho de Deus, o Messias, aquele que havia sido prometido em todo o Antigo Testamento. As opiniões eram diversas, como também hoje. Alguns então diziam: é João Batista, é Elias, é Jeremias. Citavam outros profetas. Mas então, e não é diferente hoje. Para muitos, Jesus Cristo foi um grande líder apenas, um pacificador, um grande orador. Mas Jesus faz uma pergunta agora direta e pessoal. Mas vós, verso 15, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta, queridos, ela é extremamente importante. Porque se as pessoas têm as opiniões mais diversas a respeito de quem é Jesus, é preciso que você saiba a resposta. No islamismo, Jesus é tido como um grande profeta. No espiritismo, ele é tido como um espírito muito iluminado, muito evoluído. Mas a questão é, e para você? Para aqueles da teologia, do social, Jesus foi um grande incentivador das obras sociais, do cuidado ao próximo. Para a teologia liberal, que destruiu muitas igrejas, Jesus foi alguém que trouxe tantas lições morais, mas não sendo ele o próprio Deus. Mas a pergunta de Jesus é: e para vocês, quem eu sou? E a pergunta fica para você aqui, para você, quem é Jesus? Mas não tente responder essa pergunta pela sua imaginação, pelos seus sentimentos, que aí Jesus pode ser qualquer coisa, qualquer um, segundo a sua imaginação. Para alguns, Jesus é uma espécie de Papai Noel, ou gênio da lâmpada, sempre pronto para atender os nossos pedidos. Aliás, tem muita gente que enche muitas igrejas com essa visão de Jesus. E a igreja diz: venha para Jesus e pare de sofrer. E para essas pessoas, Jesus é apenas um meio de não ter mais sofrimento, de receber cura, saúde e prosperidade material. Mas a pergunta continua: quem é Jesus para você? Bem, nesse momento, quando Jesus faz a pergunta, Pedro, como muitas outras vezes, ele toma a frente. E pela graça de Deus, e Jesus vai dizer isso por uma revelação do Senhor, Pedro responde, verso 16. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? Deus deu esta revelação a Pedro. Jesus, ele diz que Jesus era o Cristo. A palavra Cristo, queridos irmãos, significa Messias. É o Messias do Antigo Testamento, aquele que havia sido prometido no Antigo Testamento, aquele que viria para salvar o seu povo, o ungido de Deus, o prometido, aquele que todo o Antigo Testamento falou sobre ele, apontou para ele, aquele cujas profecias falavam dele, o Messias, o ungido, o Cristo. Pedro tem essa revelação do próprio Deus e diz: tu és o Cristo. Não é João Batista, não é Elias, não é Jeremias, não é nenhum dos outros profetas. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aquele que é o próprio Deus. A expressão Filho do Deus vivo significa aquele que é o próprio Deus, o Filho do único e verdadeiro Deus, que é da mesma essência do Pai. Pedro recebe esta revelação, tanto é que Jesus Cristo diz no verso de número 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, isso não veio de você, não foi uma compreensão que você teve por você mesmo. Jesus complementa dizendo: mas meu Pai que está nos céus. E então Jesus diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E certamente, meus irmãos, Jesus não está dizendo sobre esta pedra, sobre Pedro. Ele está dizendo sobre ele, sobre o próprio Jesus, ele edificaria a sua igreja. Queridos irmãos, para que possamos assumir um compromisso com alguém, nós precisamos saber quem é esta pessoa.
Você não vai assumir um compromisso de relacionamento conjugal com alguém que você não conhece. Em geral não é assim. Você vai conhecer. E às vezes, por mais que você conheça, depois você só vai conhecer mesmo no dia a dia. Mas você vai querer conhecer. Você não vai assumir um compromisso de trabalho num local que você não conhece, não sabe o salário, não sabe as condições de trabalho. Você não vai assumir um compromisso com desconhecidos. Muitos não assumem um compromisso com Cristo porque não sabem quem é Cristo, ou assumem um compromisso com um Jesus que não é o Jesus da palavra, é o Jesus do evangelho social, da teologia liberal, é o Jesus dos romances, é o Jesus da imaginação popular, é o Jesus do islamismo ou do espiritismo ou de qualquer outro ismo, mas não é o Jesus das Escrituras, porque o Jesus das Escrituras é o Messias, o ungido, o prometido, o próprio Deus. E a pergunta que fica é: você já assumiu um compromisso com Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo? Irmãos queridos, nós precisamos saber quem é Jesus, nós precisamos reconhecer que Jesus não é outro senão o próprio Deus. O reverendo Hermes escreve no seu livro sobre o credo apostólico, ao tratar sobre a pessoa de Jesus Cristo, ele diz: qualquer declaração a respeito de Cristo, pode chamá-lo de grande profeta, pode chamá-lo de grande líder, qualquer descrição, qualquer afirmação a respeito de Cristo, que não seja o próprio Deus, que Ele é o próprio Deus, é uma ofensa à pessoa de Cristo. Ele não é um grande líder, um espírito iluminado, um grande profeta, Ele é o próprio Deus. E nós temos que assumir um compromisso, não com qualquer um, não com um igual a nós, não com nós mesmos. Nós temos que assumir um compromisso com o próprio Deus. Queridos, nós aprendemos então que o maior e mais importante compromisso é com Jesus, o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E na continuação do texto, nós lemos que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus, que morreu e ressuscitou. Olhe comigo, na continuação, verso de número 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Jesus Cristo, não basta apenas sabermos quem é Jesus, é preciso saber por que Ele veio. Já sabemos que Jesus é o Cristo, o Messias, aquele que havia sido prometido desde todo o Antigo Testamento. E Pedro, por revelação do próprio Deus, diz que Jesus é o Filho do Deus vivo. Mas diferente, queridos, do que os judeus dos dias de Jesus, do que muitos ainda hoje pensam, Jesus não veio simplesmente para nos dar uma vida de maior conforto, ou de saúde, ou de um maior conhecimento. Não, Jesus não é o Jesus do gnosticismo, do conhecimento. Ele veio para nos dar vida. E Ele veio para nos dar vida morrendo, morte de cruz, sofrendo e ressuscitando dentre os mortos. O texto diz que Jesus começou a mostrar a seus discípulos sobre o que haveria de acontecer. Jesus começa a ensiná-los algo que a maioria deles não queria ouvir. Jesus não fala para eles: olha, fiquem tranquilos que agora é só vitória, agora é só bênção, como muitos pregadores pregam por aí. Vocês estão comigo? Fiquem tranquilos, porque vai ser só conforto. Não. Jesus passa a dizer a eles o que haveria de acontecer. Jesus passa a falar para eles a respeito da cruz. Jesus passa a falar para eles a respeito da crucificação, a respeito da sua morte e a respeito da sua ressurreição. Irmãos, quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus, é o Filho do Deus vivo, e é aquele, meus irmãos, que veio para morrer e para ressuscitar, aquele que veio para experimentar grande sofrimento, aquele que veio para obedecer em nosso lugar, aquele que veio para morrer a nossa morte, e aquele que veio para vencer a morte e ressuscitar, e assim nos garantir a vida eterna, a ressurreição no último dia. Este é Jesus, é com Ele que você deve se comprometer, com aquele que é o próprio Deus, com aquele que veio e morreu,
uma morte vicária, morte expiatória, morte que nos traz vida, morte que, derramando o seu próprio sangue, nos purifica de todo o pecado. E aquele que ao terceiro dia venceu a morte. Jesus, queridos, começa a ensinar aos seus discípulos a respeito destas coisas. E como eu disse, uma lição que a maioria deles não queria ouvir. Mateus, como nós vimos, ele vai falando aqui sobre o reino de Deus, e o problema não é assumirmos um compromisso, pois naturalmente assumimos um compromisso em geral, conosco. O maior problema é não assumir um compromisso de viver e morrer. O problema é assumirmos um compromisso de vivermos e morrermos pela pessoa errada. E não importa se essa pessoa é você mesma, se é o seu cônjuge, o seu filho, ou quem quer que seja, se não for o próprio Jesus, você tem um problema sério. Porque o maior e mais importante compromisso tem que ser com Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a pergunta continua para você: você já assumiu um compromisso com Cristo? Irmãos queridos, nós já temos visto quem é Jesus. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o próprio Deus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, João diz que no princípio era o Verbo. E o Verbo, a palavra, o Logos, estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João acrescenta que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus Cristo é o próprio Deus. Numa outra descrição a respeito da pessoa de Cristo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo de número 2, aliás, no capítulo de número 1, Colossenses capítulo 1, preste atenção o que Paulo vai dizer a respeito do Cristo, a respeito do Filho do Deus vivo. A partir do verso de número 15, Paulo diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo continua dizendo: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Não há nada que poderia existir se não fosse em Cristo. Paulo continua e diz: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E preste atenção, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, aquilo que Jesus estava já explicando para os seus discípulos, tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos e culpáveis e irrepreensíveis. Quem é Jesus Cristo? É este, o próprio Deus, que morreu para que nós fôssemos reconciliados com Deus. A pergunta, meu querido, continua, minha querida, continua: você já assumiu compromisso com o Cristo da palavra? Não com o Cristo da imaginação popular, das religiões, mas com o Cristo da palavra? Só Ele pode nos dar vida. Ele mesmo disse: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mesmo disse, conversando com Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que significa todo aquele que nele crê? Não é apenas aquele que acredita que Jesus existe. Os demônios sabem que Jesus existe. Há muitas pessoas que sabem que Jesus existe e até dizem assim: eu acho Jesus, eu respeito muito a Jesus. Todo aquele que nele crê significa que tem compromisso com Ele. E a pergunta continua: você tem compromisso com Jesus? Nós aprendemos, queridos irmãos, que em primeiro lugar é preciso termos compromisso, o maior e mais importante compromisso da vida é nos comprometermos com aquele que é o próprio Deus, com aquele que é o nosso Redentor, com aquele que morreu e ressuscitou, com aquele, meus irmãos, que nos dá vida.
aquele que se sacrificou por nós, que deu do seu amor sacrificial. Bom, essa é a primeira lição. Mas a segunda lição, queridos, é que o maior e mais importante compromisso da vida, que como nós vimos deve ser feito com Jesus Cristo, envolve deixarmos, abandonarmos o compromisso que temos conosco, compromisso que você tem com você mesmo, com a nossa própria vontade. Em outras palavras, envolve a cruz. O compromisso com Cristo vai envolver você deixar de ter um compromisso maior com você mesmo, com a sua vontade. Vai envolver você deixar de ser o seu Deus. Olhe comigo a partir do verso de número 22. Volte aí a Mateus 16, a partir do verso de número 22, diz assim: E Pedro, mais uma vez o Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Olha que interessante, irmãos. Pedro, momentos antes, havia dito aquela declaração maravilhosa, a revelação de Deus para a vida dele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Senhor não é Elias, não é João Batista, não é Jeremias, não é outro, senão o próprio Messias, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus. E aí, Jesus diz: Bem-aventurado és. Mas logo em seguida, depois de ter tirado um 10, na verdade, nem tirado um 10, porque foi Deus que revelou, ele não merecia nada. Foi Deus que revelou a ele. Aí Jesus começa a falar de sofrimento. Jesus começa a falar da cruz. Os planos de Pedro, meus irmãos, eram diferentes dos planos de Jesus. Sabe, queridos, na verdade, nos planos de Pedro não estava cruz. Nem para Jesus e muito menos para ele. Aí depois de Pedro ouvir sobre sofrimento, sobre morte, Pedro chama Jesus do lado e diz assim: Senhor, olha, para com isso, deixa disso, isso não vai acontecer não. Nos meus planos, os meus planos são diferentes dos planos do Senhor. Sabe, meus irmãos, esse é um grande problema. Quando os nossos planos são diferentes, são contrários aos planos do Senhor. Nos planos de Pedro não estava contemplada a cruz, a morte de Jesus, e não estava também contemplada a cruz para ele mesmo. É interessante que diz a tradição da igreja, isso é a tradição da igreja que diz que Pedro, quando foi ser morto, ele disse assim: Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Não sabemos se isso é verdade, é a tradição quem diz. Uma coisa é certa, ele foi morto por amor a Cristo. Aquele homem que aqui está reprovando Jesus, foi tratado pelo próprio Senhor Jesus e se tornou alguém que anunciou o Evangelho com intrepidez e coragem, a ponto de estar disposto a morrer por aquele que havia morrido por ele. Mas fato é que aqui Pedro está dizendo assim: não, Senhor, isso não vai acontecer não. Queridos, quando os nossos planos são diferentes e contrários dos planos do Senhor, nós estamos revelando que temos mais compromisso com o nosso coração, com a nossa vontade, com os nossos desejos, do que com a vontade do Senhor, com o plano do Senhor, do que com aquilo que Deus estabeleceu. No plano de Deus estava envolvido a cruz, estava envolvido morte, estava envolvido sofrimento para Cristo e para os seus. Mas nos planos de Pedro isso passava de longe. E ele diz: Senhor, isso não vai acontecer. Bem, Jesus então diz, verso de número 23, mas Jesus voltando-se disse a Pedro: arreda Satanás. Uma expressão forte que Jesus usa. A mesma expressão de quando ele expulsava demônios. Porque Pedro estava sendo ali um empecilho, Pedro estava sendo um instrumento do diabo, porque era necessário a cruz, era necessário o sofrimento para nossa salvação. Como Jesus ressuscitaria se ele não fosse morto? Como nós teríamos os nossos pecados perdoados? E teríamos a certeza da vida eterna se não fosse pela cruz, pela morte, pela ressurreição. Pedro estava sendo um instrumento do diabo e Jesus diz: arreda-te, Satanás. E Jesus diz mais: tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Esse, queridos, é o nosso grande problema. Por termos compromisso com nós mesmos, quando você tem compromisso apenas com você, você cogita apenas das coisas dos homens e não das coisas de Deus. É por isso que nós aprendemos que o maior
e mais importante compromisso é com Cristo, e envolve, meus irmãos, deixarmos o compromisso que temos com a gente mesmo, com os nossos sonhos e projetos, tantas vezes egoístas, que não contemplam a cruz. E aí Jesus, depois de ouvir as palavras de Pedro, depois de repreendê-lo, Jesus faz algo interessante. Jesus não continua com Pedro ali sozinho, dizendo: Pedro, eu preciso te dizer umas coisas. Jesus reúne toda a turma. Todos precisavam ouvir e todos nós precisamos. Olha só comigo, a partir do verso de número 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Jesus reúne a turma. Não apenas Pedro precisava ouvir, todos os demais precisavam. Todos nós precisávamos ouvir essas palavras de Jesus. Compromisso com Jesus, envolve negarmos a nós mesmos, envolve abandonarmos um compromisso maior que nós temos desde a nossa infância, que é o compromisso com os nossos desejos, que é o compromisso com o nosso coração, que é um amor sobretudo por nós mesmos. Jesus diz: se alguém quer vir após mim, se alguém quer assumir um compromisso comigo, se alguém quer me seguir, vai ser necessário negar a si mesmo. E este, meus irmãos, é um grande problema para o ser humano, porque o ser humano ama a si mesmo, em geral, acima de tudo. O ser humano tem um compromisso, como eu disse desde o início desta mensagem, um compromisso muito grande com ele mesmo, consigo mesmo. Um comentarista bíblico chamado William Hendrickson, ele faz uma paráfrase do verso 24, dizendo o seguinte: se alguém deseja ser considerado como um adepto meu, ele deve de uma vez por todas dar adeus a si mesmo, aceitar decisivamente a dor, a vergonha e a perseguição por amor de mim e de minha causa, e então seguir-me e continuar seguindo-me como meu discípulo. Irmãos queridos, negar a si mesmo significa renunciar ao velho eu, o eu em sua existência separada da graça de Deus. É renunciar, queridos, nós estarmos no trono do nosso coração. Aliás, essa é uma pergunta bastante importante. Quem é que está no trono do seu coração? Existem exames que revelam imagens dos nossos órgãos, por exemplo, dos órgãos vitais. Existem exames que mostram o coração, mas aqui não estou me referindo a este órgão vital, eu estou me referindo ao que a Bíblia chama de coração, o centro do nosso íntimo, da nossa mente. Quem é que está governando a sua vida? Bem, talvez você diga: eu não sei. Como saber quem está governando a minha vida? Não é difícil saber. Por que você faz o que você faz? Pensando em quem? Por que você acorda e faz o que você faz? Quem é o mais importante na sua vida? Para quem você vive? Sabe, queridos, o triste é quando nós chegamos à conclusão que fazemos o que fazemos, vivemos para nós mesmos. Isso vai mostrar que quem está no trono do nosso coração somos nós mesmos. E o que Jesus está nos ensinando é que o maior e mais importante compromisso da nossa vida requer quebrarmos, abandonarmos o compromisso que temos com a gente mesmo. Requer sairmos do trono do nosso próprio coração, para que Cristo reine de forma absoluta na nossa vida, governe a nossa vida, para que a vontade dele seja feita, para que façamos a sua vontade. Tome a sua cruz. Jesus Cristo diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Há muita coisa que é falada sobre esse tome a sua cruz. Eu já ouvi muita coisa. Eu já ouvi, por exemplo, gente dizendo assim: a sua cruz é aquela pessoa difícil na sua vida, aquele familiar complicado, aquela pessoa chata do seu trabalho, aquele chefe complicado, aquele irmão da igreja difícil. É a cruz que você tem que carregar na sua vida. É aquele filho problemático. Meus irmãos, não é nada disso. Aqui, a ideia de cruz, como eu disse, não é um parente difícil, um chefe chato, um irmão complicado. Tomar a cruz significa que, assim como Jesus morreu, nós também precisamos morrer.
Assim, queridos, como Jesus morreu, nós precisamos. Você precisa morrer para você mesmo. Você precisa negar a si mesmo, abandonar, que significa abandonar qualquer esperança de que você é capaz de se salvar. Um compromisso com Cristo requer, acima de tudo e primeiramente, reconhecermos que nós não somos suficientes para nós mesmos. Nós não somos merecedores da salvação, nós não podemos nos auto-justificar. Nós não merecemos a salvação. Diferente do que os escribas, os fariseus criam nos dias de Jesus, nós precisamos reconhecer que nós dependemos inteiramente dele e depositar toda a nossa confiança, esperança e fé nele. É deixar de lado, queridos, a ideia de que as coisas desse mundo são mais valiosas. Tomar a cruz, a nossa cruz, é reconhecer que o nosso coração é um coração enganoso, é saber que a nossa carne e o nosso coração querem nos enganar constantemente acerca daquilo que é mais importante, acerca daquilo que nos dará verdadeira segurança, porque o nosso coração é assim enganoso. O nosso coração faz nos acreditar que nós dependemos de uma casa para sermos verdadeiramente felizes, de um casamento, de filhos, ou de qualquer outra coisa. E quantas vezes nós caímos neste engano, nessas mentiras do coração? Para eu ter segurança, eu preciso ter uma quantia razoável de dinheiro, aí eu vou me sentir seguro. Eu preciso de um relacionamento sólido, aí eu vou me sentir seguro. Para ser feliz eu preciso disso e daquilo. Isso é engano do nosso coração. Tomar a cruz dia a dia significa reconhecer que o nosso coração, ele é enganador, e que a felicidade e a segurança estão apenas em Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que morrer com Cristo. Uma das histórias mais emblemáticas que nos remetem ao que Jesus está falando aqui, Jesus mesmo envolve o próprio Senhor Jesus, quando um jovem chega para Jesus, e a Bíblia diz que era um jovem de muitas posses, um jovem rico, e ele se refere a Jesus, ele se dirige a Jesus de uma forma muito respeitável, o chamando de mestre. Ele diz assim: o que é preciso para ter a vida eterna? Jesus conhecia o coração daquele jovem. Jesus cita alguns dos mandamentos. Não matarás. Jesus cita obedecer pai e mãe. Jesus cita alguns dos mandamentos. E aquele jovem, dono de muitas posses, ele diz assim: tudo isso eu tenho observado desde que eu era criança, desde muito novo eu tenho observado esses mandamentos. Jesus, conhecendo o coração daquele jovem, diz assim: bom, então para você ser perfeito, faz o seguinte: vende tudo que você tem, distribui aos pobres e me segue. Os irmãos se lembram? A resposta daquele jovem, o que diz o texto? Diz o texto que ele saiu triste, porque ele era dono de muitas coisas. Então significa que para seguir a Cristo, para assumir um compromisso com Cristo, eu preciso doar o que eu tenho? Não necessariamente. Significa que você precisa abandonar o compromisso que você tem em primeiro lugar na sua vida. O compromisso daquele jovem era com as suas posses, eram com os seus bens materiais. O Deus daquele jovem eram os seus bens materiais. Como assumir um compromisso com Cristo, se já tem um outro Senhor? Irmãos queridos, o maior e mais importante compromisso tem que ser com o nosso Senhor Jesus. Isto envolve a cruz, isso envolve sofrimento, isso envolve abandonarmos, negarmos a nós mesmos. Não significa que você precisa morrer para si mesmo, para que então Jesus te salve. Tem gente que pensa assim: bom, então significa que para que eu possa ser salvo, eu preciso morrer para mim mesmo? Se significar isso, nós vamos ter um grande problema. Porque como, se eu não sou salvo, eu vou conseguir morrer para mim mesmo? Como sem a ajuda do Senhor eu vou fazer isso? Isso é impossível. O que nós aprendemos, e toda a Bíblia vai ensinar isso, é que sendo salvo, Deus nos dá condições de morrermos para nós mesmos. É o próprio Deus que faz isso, é o próprio Senhor Jesus. Então é isso, meus irmãos. Jesus significa então que no ser salvo por Cristo, você terá condições de mortificar a sua carne, você terá condições de mortificar o seu próprio eu. É por isso que nós temos estudado às quintas-feiras sobre o tema egoísmo.
buscando através da palavra do Senhor, na graça do Senhor, condições de negarmos a nós mesmos isso dia após dia, porque o compromisso com Cristo envolve um custo, e é um custo diário, de você morrer para você todos os dias, não porque você quer sofrer, não porque você é alguém que tem prazer no sofrimento, ou simplesmente nega a si mesmo, por negar, mas por amor a Cristo. Vocês se lembram de uma parábola que Jesus conta, de alguém que vende tudo o que tem para comprar um campo? Porque havia naquele campo um tesouro. Não era o campo em si, mas o tesouro no campo. E quem poderia estar ao lado, poderia dizer assim: mas que absurdo alguém vendendo tudo que tem para comprar um campo sem valor. Porque não tinham a ideia do tesouro que havia ali naquele campo. Isso é o discipulado, isso é o compromisso com Cristo. Você nega a si mesmo, não por negar, simplesmente, por gostar de sofrer, mas porque tem um tesouro ali. É a presença de Cristo, a comunhão com o Senhor, a paz que excede todo entendimento, o crescimento espiritual. Lá em Colossenses 3, Paulo vai falar que quem ressuscitou com Cristo deve pensar nas coisas lá do alto. Isso, querido, significa negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Você passa a viver não pensando apenas nas coisas desta terra, não movido pelas coisas temporais, passageiras, efêmeras, mas movido pelo eterno, movido por Cristo, movido pela nossa esperança de vida eterna. Afinal de contas, como escreveu Paulo lá em 1 Coríntios 15, verso 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a nossa esperança em Cristo, queridos, é além desta vida. Por isso nós chegamos ao terceiro e último ponto. O maior e mais importante compromisso da nossa vida, que deve ser com Jesus, que envolve a cruz, negarmos a nós mesmos. Ele resulta em vida e vida eterna. Verso 25 em diante. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que proveito o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo, que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aqui, meus irmãos, há um dos maiores paradoxos de toda a Bíblia. Paradoxo é quando você tem coisas aparentemente contrárias. Vejam, Jesus diz assim: quem quiser salvar a sua vida, o que deve fazer? Deve perdê-la. Mas Jesus diz: e quem perder a sua vida, olha o que ele diz: por minha causa, acha-la. Para você ganhar, você tem que perder. E quem perder vai achar. O que Jesus está dizendo, meus irmãos, aqueles que reconhecem, que dependem de Cristo, aqueles que tiram de si a esperança, a segurança, a fé em si mesmos e depositam em Cristo, aqueles que passam a negar a si mesmos por amor a Cristo, eles vão experimentar algo que nada neste mundo pode dar, que nem todo dinheiro desse mundo pode comprar, que é a vida e a vida em abundância. Não é apenas a vida eterna, mas já é a vida com o Senhor agora. É experimentar paz mesmo em meio aos sofrimentos, experimentar fortalecimento, conforto, consolo, a graça do Senhor maravilhosa e suficiente aqui. É ganhar a vida. Jesus diz algo impressionante, verso 26, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe, queridos, tem gente assumindo toda sorte de compromissos, querendo ganhar o mundo inteiro. E você pode sim assumir compromissos com prazer, com trabalho, acima de tudo, com dinheiro, com você mesmo. Mas sabe o que você vai ganhar no final da sua vida? Você vai perder a sua vida, você vai perder a sua alma. E Jesus está dizendo que proveito há nisso. Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Qual é a resposta? Nós sabemos a resposta: não há proveito algum. Por isso, querido, minha querida, eu preciso continuar a perguntar: você já assumiu um compromisso com Cristo? Já imaginou você chegar no final da sua vida tendo assumido tantos compromissos,
tendo feito tanto, corrido atrás de tanta coisa, e perder a alma? Que proveito há nisso? Jesus faz mais uma pergunta inquietante no verso 26. Ou que dará o homem em troca da sua alma? Há algo que possamos dar em troca da nossa alma? Sabe qual é a resposta? Nada. Nem mesmo a nossa vida pode ser dada em troca da nossa alma. Porque a nossa vida não é suficiente para herdarmos a salvação. Mas sabe qual é a boa notícia? É que quem disse essas palavras aqui, o Cristo, o Filho do Deus vivo, deu a sua própria vida para que nós pudéssemos ter a nossa alma salva. O Cristo, Filho do Deus vivo, é que se entregou naquela cruz, morreu e ressuscitou, para que nós possamos ter a vida e vida em abundância. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Jesus, que explicou para os seus discípulos que ele haveria de passar pela cruz, haveria de morrer e ressuscitar, agora ele está ensinando algo mais, que ele irá voltar. Ele irá voltar. Mais uma vez, você já assumiu um compromisso com Cristo? Aquele que foi prometido em todo o Antigo Testamento, o Messias ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Você já assumiu um compromisso com Jesus Cristo, aquele que morreu e ressuscitou e que um dia irá voltar. E sabe, quando Jesus voltar, aqueles que terão assumido um compromisso com Ele, irão reinar com Ele para todo sempre. No verso de número 27 ainda diz que com os seus anjos, então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Aqui Jesus não está falando de salvação. Aqui as obras, nós não temos obras suficientes para a nossa salvação, mas sim, a Bíblia fala de galardões, é verdade. E a Bíblia fala também do inferno, da morte. Mais uma vez, você já assumiu um compromisso com Cristo? E ele termina dizendo, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Irmãos queridos, a nossa maior esperança deve estar no próprio Jesus Cristo. De tantos compromissos que você já assumiu na sua vida e quem sabe você ainda vai assumir, o maior e mais importante está com aquele que é o próprio Deus, está em assumir um compromisso com Cristo, de viver para Ele e estar disposto a morrer por Ele, na certeza de que com Ele a morte é lucro. O apóstolo Paulo, que assumiu um compromisso com Cristo porque o próprio Deus o resgatou, disse, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Feche os